Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos estudos, né, e a finalização do estudo sobre as NRs. Eu vou apresentar para vocês hoje a aula 6 e a aula 7. Na aula 6 nós vamos aprender sobre as atividades e operações insalubres e perigosas, que é o que fala as NRs número 15 e 16. E na aula 7 a gente vai aprender sobre resíduos industriais e sinalização de segurança, que é a NR 25 e 26. Mas iniciando pela NR15, que eu vou passar aqui, iniciando pela NR15, né? Nós vamos falar sobre as atividades e operações insalubres e a atividade ela é caracterizada como uma atividade insalubre quando ela expõe aí os colaboradores a riscos para a saúde e segurança acima do permitido legalmente, e esse legalmente é o que é estabelecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, o MTE. E aí, essas atividades insalubres, elas são classificadas de acordo com os anexos que essa NR15 apresenta. Ela apresenta 14 anexos e cada um deles fala sobre uma atividade e como ela se torna uma atividade insalubre. E aí isso é dividido essas atividades insalubres, elas são divididas por limite de tolerância, que a partir de um limite cruzado, de tolerância cruzado, ela começa a ser caracterizada como uma atividade insalubre. Então a gente tem as atividades do anexo 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Tem as atividades que elas já são consideradas insalubres só de existirem, que são atividades mencionadas, que já são as atividades do anexo 6, 13 e 14, ou seja, a atividade mencionada no anexo 6, ela é insalubre só por existir. Não existe um limite de tolerância. Não, ela não é tolerável, ela já é insalubre. E também tem as atividades insalubres, que elas são consideradas insalubres após um laudo de inspeção no local de trabalho. E aí, a partir dessa verificação, essa atividade pode ser caracterizada como insalubre ou não. E aí, essas são as atividades destacadas no anexo 7, 8, 9 e 10. Já quando ocorre uma atividade insalubre, existe o adicional de insalubridade. Isso a gente acaba falando bastante disso, né, no nosso dia a dia, assim, a gente sempre brinca, né, que tipo, nossa, vou precisar de adicional de insalubridade nesse núcleo de estudos, nessa empresa júnior e afins, mas eles vêm, né, o adicional de insalubridade vem dessas atividades insalubres. E aí, dependendo do nível, né, do grau que essa atividade for considerada de insalubridade, é adicionado uma porcentagem de adicional de insalubridade em cima do salário mínimo local. Por exemplo, aqui em Lavras, o salário mínimo é 1.400. Eu acho que é isso mesmo. 1.400 e pouquinho. Eu estou participando trabalhando numa empresa e lá tem atividade insalubre de grau médio. Então eles vão adicionar 20% em relação aos 1.400 que eu ganho de salário mínimo, ou seja, eu vou ganhar um adicional de insalubridade de R$ 280. E aí vocês param para pensar, compensa? R$ 280 paga eu ficar por um mês numa atividade insalubre dessa forma? Então, sempre quando a gente fala aí nas normas, né, de segurança, nas normas de regulamentação da segurança do trabalho, a gente troca, que diz, né, que os colaboradores estão trocando saúde por dinheiro, e não é nem um grande dinheiro assim. Se for parar para pensar, no máximo que vai ganhar de dinheiro aí num salário mínimo que a gente tem seria R$ 560. Então é R$ 560 para você ficar durante um mês passando por uma atividade insalubre. Que assim, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem escolha, né? Não conseguem dizer não, tipo, não, não quero participar dessa atividade insalubre, mas o certo seria com que elas não participassem e ponto, né? Mas pelo menos existe esse adicional. Quando ocorre o fim dessa atividade ou quando essa atividade é reavaliada e ela já não é considerada mais uma atividade insalubre, é cortado esse adicional de insalubridade. E aí esses anexos, né, agora eu vou entrar neles, são 14 anexos, como eu disse para vocês. O primeiro, ele fala sobre os limites de ruído contínuo ou intermitente, e ele também apresenta esse fator de dobra, que é 5, que é a cada aumento de 5 decibéis, ocorre uma dobra, uma divisão, né, que eles falam, uma divisão aí pela metade no tempo que essa pessoa pode ficar exposta a esse ruído. Então, dobra 5, foi de 85 para 90, dobrou 5,
Então as horas vão ser divididas pela metade. E aí esse é o nível de exposição que uma pessoa pode ficar a 90 decibéis. Anexo número 2, ele fala sobre os limites de tolerância para ruídos de impacto. E aí eles consideram, né, ruídos de impacto o que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e com intervalos superiores a 1 segundo. E esse impacto sonoro ele deve ser medido em decibéis, próximo ao ouvido do trabalhador. Então, tem um equipamento lá que mede isso, e aí o trabalhador continua ali trabalhando enquanto acontece esse ruído, para que eles façam essa análise e consigam verificar se esse ruído de impacto está causando aí uma atividade insalubre, né? Então, o limite de tolerância é de 130 decibéis, o limite linear. Peraí, só tô dando um espacinho aqui pra minha gata sentar, porque ela está me beirando. Já com o anexo 3, eles tratam aí sobre os limites de tolerância para exposição ao calor, onde eles falam da exposição, que essa exposição ela deve ser avaliada através do índice de bulbo médio, termômetro de globo, que é o que a gente estuda assim, né, não diretamente, mas a gente estuda esse índice de bulbo úmido, né, acho que eu falei bulbo médio, é bulbo úmido, na termodinâmica, a gente dá uma estudada breve com isso. E essas medições elas devem ser efetuadas no local aonde permanece o trabalhador, porque pode ter, né, esse fingimento de pegar o trabalhador e colocar ele para passar com esse teste em outro lugar, mas não é significativo, né, porque não é lá que ele está sempre trabalhando. Então, esse teste ele deve ser realizado num dia que o trabalhador esteja no local que ele fica usualmente. E deve estar na altura da região do corpo mais atingida por esse ruído, essa exposição ao calor, na verdade. Do 3 pula pro 5, porque o 4 ele foi revogado. E aí no 5 a gente trata sobre os raios ionizantes, onde ele apresenta esses limites de tolerância, as obrigações, princípios e controle básicos para a proteção dos trabalhadores e segue as normas do CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aqui eu coloquei a norma que segue, caso vocês tenham interesse. Lá ele só cita ela mesmo, mas não é muito da nossa área, então eu só estou apresentando alguns desses anexos para vocês. Trabalho sobre condições hiperbáricas também não é da nossa área, e ele trata dos trabalhos que são feitos sob ar comprimido ou para trabalhos submersos, que não é muito a nossa, não é muito não, que não é a nossa área, né, o de baixo, mas ali trabalho sobre ar comprimido também não é diretamente o trabalho que a gente faz. Já no anexo 7 eles falam sobre as radiações não ionizantes, e as radiações não ionizantes são as de micro-ondas, laser e ultravioletas, e eles falam que ela é considerada insalubre quando não tem a proteção adequada para os trabalhadores que são expostos a esse tipo de radiação não ionizante. Já as vibrações, o anexo 8, né? Ele fala sobre as atividades e operações que expõem sem a proteção adequada, e ele torna essa atividade que tem uma vibração localizada no corpo insalubre quando não utiliza essa proteção e quando o. Não, errei. Eles falam sobre o anexo da vibração, ele fala que a proteção ela é considerada insalubre, que a condição é considerada insalubre quando não ocorre a proteção adequada, o uso de EPI. Então, ela é considerada insalubre, mas ela é considerada insalubre de grau médio. Já aqui, elas já são consideradas insalubres nessas radiações não ionizantes e é de grau máximo. Então, essa é a diferença do vibrações para radiação não ionizante. Já aqui no anexo do frio, ele trata sobre as atividades e operações que elas são executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentam condições similares, que expõem trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, e serão consideradas insalubres em decorrência ao laudo de inspeção. Então, essa é uma dos anexos que entram lá na última classificação, que a atividade só é considerada insalubre após um laudo de inspeção no local de trabalho. E aí, vamos dizer assim, essa atividade insalubre,
ela teve até a desenvolvimento aí de uma nova norma regulamentadora, que é a de frigoríficos. E lá a gente tem um pouco mais de tratamento de como trabalhar dentro de um frigorífico. Então aí a gente já tem a apresentação das proteções adequadas, né? Já o anexo 10 ele trata sobre a umidade e ele fala sobre as atividades e operações que são executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, e elas são consideradas insalubres em decorrência também ao laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Quanto aos agentes químicos com insalubridade, caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, essas atividades ou operações nas quais os trabalhadores eles ficam expostos a agentes químicos, a caracterização de insalubridade, ela ocorre quando são ultrapassados os limites de tolerância constantes do quadro. Aí esse é o quadro que fica nesse anexo. Nesse anexo ele apresenta lá os limites de tolerância para agentes químicos e mostra qual que é o limite, né, máximo ali que torna a atividade depois que passa por ele, torna essa atividade insalubre. Do 11 a gente já pula para o 14, porque o 12 e o 13 foram revogados, e a gente apresenta os agentes biológicos, que faz essa relação das atividades que envolvem esses agentes biológicos, e a insalubridade dela é caracterizada com avaliação qualitativa, podendo ser de grau médio e máximo de insalubridade. E aí nesse é interessante a gente saber, tanto esse quanto o químico, porque na indústria de alimentos a gente tem bem contato com os dois tipos de matérias, né, e de agentes, então é importante que a gente saiba um pouco sobre esses anexos. Agora entrando na NR16, ela é bem pequenininha, eu acho que ela tem 3 páginas, e ela fala sobre as atividades e operações perigosas. E com atividades perigosas, eles querem dizer as que apresentam alto risco de acidentes ou exigem controle rigoroso e delimitação das áreas de risco pelo empregador. E aí eles vão tratar um pouco de como fazer para evitar que essas atividades se tornem letais, porque elas vão continuar sendo perigosas, que elas já foram classificadas como tal, né? Então, primeiro, elas são relacionadas ao uso e manipulação de explosivos suscetíveis à degradação química, catalítica ou de agentes externos, como calor, umidade, faísca, fogo, choques e atritos, e envolve o transporte de inflamáveis, e pode envolver também o transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos a granel, exceto pequenas quantidades. Então, até 200 litros para líquidos e até 135 quilos para gases. Antes disso, não é delimitada como perigosa, depois disso já é. E bom, essas atividades, elas garantem ao trabalhador um adicional de 30% sobre o salário, sem incluir gratificações, as bonificações, né? E o trabalhador pode optar pelo adicional de insalubridade até 40% sobre o salário, se aplicável. Então, existe a atividade perigosa, que dá 30%, mas ela também pode ser considerada insalubre, e aí o colaborador pode optar em receber 40%, o que, né, quem não optaria por isso? Não achei meio confuso demais. Se é 30% além do insalubre, ou se é 30% ou 40%, ou se é 30% mais 40%. Fica meio vago essa explicação aí, mas acredito eu que eles não dariam 70% de salário a mais, né? Então deve ser substituir e considerar que, em vez de considerar que aquela atividade é perigosa, receber um pouco mais e considerar que ela é insalubre. E a caracterização da periculosidade ela é responsabilidade do empregador a partir da apresentação de um laudo médico feito aí por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança, né? O SESMIT, a equipe lá que compõe o SESMIT. E essa fiscalização do Ministério do Trabalho ela não é prejudicada por essa responsabilidade. E bom, nessa NR a gente tem alguns anexos, né? E aí o número 1 ele fala sobre os explosivos e define essas atividades como perigosas relacionadas à fabricação, manuseio e transporte desses explosivos. O número 2 fala sobre inflamáveis e o número 3 falam sobre as radiações ionizantes e como elas são caracterizadas como atividades perigosas. Então esses 3 anexos aí é como que eles consideram como uma atividade perigosa o uso de explosivos, inflamáveis e radiações ionizantes. E também ele apresenta o anexo 4, onde fala sobre a segurança pessoal e patrimonial,
considerando perigosa a atividade de segurança pessoal e patrimonial em áreas de risco. E o anexo 5 ele fala sobre as atividades perigosas com motocicleta, e inclui o uso de motocicletas no exercício e de atividades profissionais, entrega, afins. Bom, sobre essa aula número 6 era isso que eu tinha para apresentar para vocês. É um conteúdo bem rápido, eu fui verificando aí ao longo do tempo que essas NRs, né, tem que ter uma forma aí de apresentar um pouco mais de NRs ao longo do tempo, mas como a gente tinha muitas aulas para pouco conteúdo, eu acho que compensa falar sobre as NRs de forma separada, porque dá para dar uma pincelada melhor nessas NRs. Mas agora a gente vai começar a aula número 7 e aí já que a gente volta a se falar. Um abraço.